Cabeça para Cima de hoje, você vai conhecer um grupo de mulheres muito, muito importante. Mulheres especiais, mulheres que estão fazendo um grande trabalho. Mulheres que estão resgatando outras mulheres e também homens, ou seja, outras pessoas, da prostituição. Algumas delas foram resgatadas elas mesmas e hoje elas são usadas por Deus para estender a mão para fazer a diferença numa área em que muitas pessoas acreditam que não tem jeito, que não tem como mudar. E nós estamos aqui para debater. E aí, tem como sair? Eu acho e tenho visto que tem. Nós queremos que você fique ligadinho com a gente. Vamos ao informativo e voltamos com o debate. O exercício da prostituição no Brasil não é crime. Porém, apesar de ser uma atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ainda não é uma profissão regulamentada. Apesar dessa ser uma das profissões mais antigas da humanidade, prova disso é que na Atenas do século VI a.C., as meretrizes já eram regulamentadas e pagavam muitos impostos ao Estado. O ato de se prostituir é condenado pela Bíblia. Por isso, muitas igrejas realizam projetos de recuperação de prostitutas, pregando o Evangelho de Cristo a elas e oferecendo um novo estilo de vida. É o caso do projeto Casa de Madalena. E para conhecer o projeto Casa de Madalena e ver o que essas mulheres estão fazendo e ver o que é possível você fazer. Cada um de nós no seu lugar, no seu canto, porque essa dizem, né, a profissão mais antiga do mundo. Essa é uma questão que a gente não tem como dizer, mas é que não está, porque a gente sabe que ela está presente em todo lugar. Então há um desafio para cada pessoa que nos assiste do que ele ou ela pode fazer nesta área em relação a essa questão. Conosco, a Iniere dos Santos Godoy, que a gente chama de RAI, não tem jeito. Ela é missionária, gerente de estratégias missionárias para os grupos específicos da Junta de Missões Nacionais, a Junta Batista. RAI, bem-vinda, muito bom tê-la de volta. Você já participou em outros momentos do Cabeça para Cima, muito bom tê-la aqui. Nós é que agradecemos esse convite para poder falar de um assunto tão importante e tão necessário, né, em nossos dias. E eu já queria até fazer uma colocação, porque quando a gente fala da prostituição mais antiga, não existe nenhum estudo arqueológico que comprove isso, até porque para se estabelecer a prostituição, teria que ter um contexto histórico-social já estabelecido, né? E a caça e a agricultura? Onde é que fica como profissão, né, de uma sociedade? Então, não existe comprovação, né? É porque todo mundo fala. Eu coloco isso porque os livros antigos, a própria Bíblia, bem cedo nos escritos da Bíblia, está registrado. E o que a gente percebe, na verdade, é quando você usa algo, você subverte algo, algo do propósito para o qual ele foi criado. Então, nós sabemos que o sexo ele foi criado para a expressão de amor. E para a expressão de amor num relacionamento, no casamento. Então, quando você subverte esse alvo, você está prostituindo aquela situação. Porque essa palavra, o sentido amplo dela ficou restrito mais a essa atividade. Mas se você for no dicionário, a palavra prostituir é desvirtuar. Desvirtuar a utilização. Então, esse desvirtuamento, a gente vê ele citado muito, muito, muito cedo naquilo que a gente tem de registro histórico. Acho que é por esse motivo. Mas eu concordo contigo, não é? Gente, dá para ver que ela trabalha com... Ela é professora de monografia, né? Corretora. Ela vai fala um negócio aqui, tem que provar historicamente. Já a gente volta à questão. Também conosco hoje, Thaís Nascimento, que é missionária e trabalha no projeto Casa de Madalena, que resgata mulheres da prostituição. Thaís, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada, igualmente. Você é aqui do Rio também, né? Sou aqui do Rio. Nossa raizinha baiana, Isso. baiana retada. Sou carioca da Gema, nascida aqui no Rio. Gema. E cresci aqui também. Beleza. Né? Nos últimos anos é que eu morei em São Paulo em virtude do Ministério. Do trabalho. Mas eu creio que também a nossa outra, uma outra pelo sotaque, vi que é outra carioca da Gema, a Cássia Prudêncio, que é corretora de imóveis e é membro da PIB de Andrade de Araújo. E tem um testemunho lindo. Muito obrigada, Cássia, por estar aqui com a gente hoje. Bem, vamos lá. Resgatando, né, pessoas da prostituição. Como é que alguém entra? Porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que a gente vê filmes, novelas, glamorizando, até tentando glamorizar, né, a prostituição,
a gente sabe que a entrada e como essa pessoa vive, quando a gente pensa no real significado do que você precisa relativizar para justificar e provar para si, para a sociedade, que aquilo é normal, você abre mão de tesouros, de coisas que não são para ser abertos mão. Você tem que fazer uma ginástica muito grande para justificar aquilo. Por quê? Porque não é bom. Pode dizer o que quiser, falar o que quiser, glamorizar, pintar e bordar, não é positivo. Alguém ter que vender o seu corpo, a sua sexualidade, a sua intimidade para ganhar o seu pão. Então, o que faz com que uma mulher seja levada ou caia ou seja empurrada? Como é que é isso? Quais são essas vias de entrada? Normalmente, nós dizemos que o principal fator que leva uma mulher, né, a entrar na prostituição é, inicialmente, um estupro, né, onde a menina ela é estuprada e ela fixa, né, nesse estupro e se ela tiver já um problema no seu emocional, por exemplo... Na autoimagem dela, na autoestima, exatamente, na valorização, ela acha que ela não quem ela é, o que ela é. Isso, ela passa a achar que ela não merece outra coisa a não ser aquilo, né? E as novelas, os filmes vai normalizando isso, né? E achando... Esse comportamento. Agora, se a gente for olhar, eu gosto muito da visão sociológica. Quando fala de profissionalizar a prostituta, é porque na visão mundana, essa mulher ela é discriminada, essa mulher ela vai sendo rebaixada. Então, para o mundo... glamorizar isso faz com que ela... Profissionalizar vai fazer com que ela não seja rebaixada, não se sinta, e a gente sabe que isso... Mas a questão da dignidade humana, ela vai além disso. Hoje a prostituição, se você for ler, né, essa prostituição aí onde chama-se troca de favores sexuais, seja por dinheiro, seja para receber um cargo, seja para ser promovida. Então, a prostituição hoje não é considerada só aquela que é troca de favores sexuais por dinheiro, mas por benefícios no geral, né? E aí se estabelece. Então vamos lá, uma das portas de entrada que você que a trabalha principal e lida, hoje, você vê como sendo estupro. O estupro. Não quer dizer que todo mundo que foi estuprado não, vai ser, não. mas a maioria das mulheres que você conhece que estão na prostituição, elas inicialmente, exatamente, foram estupradas. Não apenas eu, mas é um estudo realmente. Existe um estudo da FUMEC, que é a Fundação Mineira, né? Uma fundação mineira que... são raros os estudos, na verdade, no mundo, né? Eles fizeram, lá de Minas Gerais, né? E essa fundação descobriu-se, né? Muitas, pesquisando. É um gatilho, é uma vulnerabilidade. A questão econômica vem em segundo lugar. Tem alguns estudos que dizem é o primeiro lugar. A questão econômica. Problemas familiares. Eu gostaria até de colocar aqui o nome de alguém que está na mídia, né, que é aquele chamado Christian Pior, que ele faz o programa Pânico na TV. Certo. E então, logo cedo descobriu que ele era homossexual, a mãe descobriu e botou ele para fora de casa. Então, ele foi se prostituir para poder, como é que eu diria? Se sustentar. O Léo Áquila também da mesma forma, que eles é um outro homossexual. Eles relatam isso. Então, não só rapazes, mas moças também. Pessoas que são enganadas no tráfico de mulheres, e dizem que elas vão ter um trabalho assim, e quando chega uma outra coisa... Hoje isso está acontecendo muito, especialmente relacionado a pessoas que saem de um local mais interiorano e são trazidos para uma capital para ser uma garçonete, para ser uma dançarina, para ser uma cabeleireira, para ser uma modelo. Né? Às vezes, garçonete ninguém quer ser, mas modelo, daí aquilo se torna atrativo, ou pior ainda, para outro país. Daí se torna até mais atrativo ainda, porque a pessoa pensa, não, eu sou morena, a brasileira, eles me querem lá. Há toda uma lábia, todo um papo que é passado, e essa jovem, então, é levada e depois ela não sabe como, não tem realmente como retornar. E a escravidão espiritual, que não permite que aquela pessoa saia daquela condição, né? A escravidão espiritual, além de levar, ela ainda não permite que saia. Meninas, o que mais vocês elencariam como sendo elementos de entrada? A gente enfatizou aqui também muito a questão feminina, né? E tem também a questão masculina, que hoje em dia também tem muito essa questão do futebol. Eu falo isso porque alguns amigos do meu irmão passaram por essa experiência, né?
de passar por escolinhas de futebol com a falsa promessa de ir para um time e quando chegam lá, né, não tem nada disso, né? É questão de comércio da prostituição masculina, que não é tão visada, né? É verdade. Mas para a qual hoje já há grande demanda. E a pessoa, Exatamente. o pai, a mãe, nem sonham, não. Ele está indo lá para o futebol, nem Não, pensa. o próprio menor, ele não pensa, Não porque sabe. isso realmente não passa em nenhuma das fases. É quando a pessoa chega lá e aí essa comunicação de retorno, essa questão toda de retornar é que é difícil, né? Muitas vezes a pessoa chega até lá com aquele falso sonho, com aquelas falsas promessas, e para retornar, não tem meios de retornar, não tem meios, O né? Alten quer falar, olha, você pode até entrar, mas primeiro você tem que fazer isso aqui. Daí a pessoa, às vezes, até se permite, né? Se permite. Ou, infelizmente, a gente sabe também, não sei, qual o papel da promiscuidade nisso, porque a gente sabe que a sociedade é muito promíscua. Então, meninas e meninos, às vezes, experimentam sexualmente muito cedo. Exatamente. E depois, já não considerando prostituição, mas naquele, o ficar, ou um programinha, aquela coisa, né, de aquelas situações. Então, de repente, alguém pede uma coisa, só mais... Por quê? Porque aquela permissão, aquela promiscuidade, ela dá essa chancela, digamos assim. Então, é mais fácil a pessoa ser manipulada para entrar. Cássia, alguma coisa que você acrescentaria? Concordo também, né? No meu caso foi renda, né? Os altos ganhos imaginários, né? Que eu vi no anúncio no jornal e vi aqueles altos ganhos e queria me envolver, né? E aí foi pura ilusão, porque você pode até ganhar aquilo, mas na verdade não rende o dinheiro, né? E foi uma ilusão assim na minha vida e que eu fiquei 10 anos. 10 anos, 10 Cássia, anos isso envolvida. te prendeu. Com que idade você começou? Eu comecei com 18 anos, esperei completar 18 anos para poder começar a Impressionante, você já era bem adulta, bem cabeça assim, a gente imagina, cabeça no lugar. Isso mesmo. Eu liguei para lá, né? Foi um anúncio. O que ofereciam para você? Então, foi um anúncio, não lembro exatamente o valor, era altos ganhos por semana. Né? E eu bati o olho naquilo ali, eu vou ligar em você. Né? E comecei... Era o quê? Tipo ser modelo? Era atendimento escort, né? Que era para hotéis, né? Tava bem claro exatamente o que... Você sabia o que era, mas eu sabia o que ia era. dar grana, você estava disposta. Isso mesmo, estava dentro. E você já tinha envolvimento sexual com outras pessoas antes? Você já tive antes, mas não como... já tinha iniciado já. Esse é um fator, esse é um exemplo do fator econômico. Mas e tem os fatores emocionais, porque provavelmente ela foi por causa do fator econômico. Isso. Mas aí tem a questão, como estava emocionalmente e espiritualmente essa menina? Ela mesma pode responder. Você via assim, hoje olhando em retrospectiva, você vê que você estava susceptível, carente, em outras palavras? Na verdade eu era uma mulher carente, né? Não tinha um relacionamento... Né? Então, juntou tudo, a vida espiritual também, né? Porque a gente, quando vai buscar, né, isso, você não busca o meio que é para ser buscado, que é Jesus Cristo, então a gente estava com a vida espiritual. Você não tinha conhecimento do Evangelho, Eu tinha conhecimento, assim, a primeira vez que eu vi Jesus, até falo uma vez no meu testemunho, foi uma amiga minha que falou de Jesus para mim, né? A Marcela, né? Ela chegou para mim e falou de Jesus e foi aquela coisa assim, bem brincando, né? Que eu chamei ela com medo de minha mãe me bater, foi assim, mais ou menos uns 9 anos de idade, 9 a 10 anos, e ela até falou comigo, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, mas se você aceitar, eu vou ganhar uma pedrinha no céu, eu vou ganhar uma pedrinha na coroa. Foi assim que ela até brincou comigo. E assim, eu tive esse conhecimento, aceitei Jesus, eu morei em Espírito Santo uma época, aceitei Jesus lá, mas foi tudo aquela coisa que não foi de verdade, não foi de coração. Né? Porque eu aceitei Jesus na época porque eu estava numa situação pior, uma situação difícil, e eu recorri por esses caminhos, mas não foi de coração como é hoje. Não houve ali um comprometimento realmente com Cristo. Não houve. Foi aquela, para poder sair aquele problema que eu estava passando. Então, quando você viu um anúncio no jornal que era para acompanhar ser escorte de gente em motel, em hotel, seja qual for, porque às vezes a gente pensa que é só motel, e hoje às vezes fica mais difícil, mas a gente sabe que não. Alguém paga um dinheirinho ali e a escorte, a acompanhante, a pessoa entra. E altos ganhos. Você falou, tá bom, ganhava até algum dinheiro, mas também o dinheiro não rendia. Você não conseguia. Não rendia porque, assim, a visão que a gente tem quando entra, né, de comprar uma casa, comprar um carro, né, e, na verdade, às vezes, muitas delas não conseguem. Eu não consegui isso,
entendeu? É um investimento ilusório. Não foi 1 ano, nem 2, nem 3, foram 10 e ficou 10 comprovado que não. anos. A gente já tem que ir ao intervalo, mas eu gostaria de voltar, a gente já dando um direcionamento para o retorno, no sentido de a gente ver essa questão, por exemplo, de entrar. A gente sabe que há outros fatores também, de repente pode até concluir isso, mas por que quando se entra, se fala, olha, não tem jeito, uma vez que entrou, não tem como sair. A gente sabe que isso é repetido e, de alguma forma, as pessoas acreditam. E vocês estão trabalhando, promovendo a retirada, resgatando efetivamente pessoas. E a gente sabe, por exemplo, o testemunho da própria Cássia, que é um testemunho de vida aqui, de que é possível sim sair. Como é que é essa caminhada de volta? A gente volta já. Cabeça pra cima.